Hoje é dia 24 de junho de 2025 e este é o episódio 353 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre o Ubuntu, software livre e bocejos. O meu nome é Diogo Constantino e comigo está o... Deixa cá ver quem é que é esta semana, o Detesto o Verão. O Detesto o Verão, tu queres que ninguém queira ouvir o nosso podcast, é esse o objetivo. Exatamente, eu acho que o nome desta semana é autoexplicativo. Não tenho de dizer mais nada. Pronto. Então, Detesto o Verão, o que é que andaste a fazer esta semana? Não andei a fazer nada de jeito, estive a tentar muito simplesmente sobreviver à onda de calor e, portanto, não fiz nada de jeito. Porquê? Porque não se consegue fazer nada quando está calor. Uma pessoa, o corpo recusa-se, suamos por todo lado e não se consegue fazer nada. Portanto, em protesto, recusei-me a fazer fosse o que fosse. Portanto, é assim. É o que temos. Ok, pronto. Eu também não tenho nenhuma... boicotar a luz solar e as alegrias da vida, pronto. Eu também não tenho nada esta semana em termos de aventuras. Não tive a oportunidade para andar a fazer coisas, mas isso significa que podemos ir ao nosso cantinho do Firefox. Vamos lá então ao cantinho do Firefox, porque eu ouvi dizer que há muitas novidades. Muitas novidades no cantinho. Não há muitas novidades. Há umas novidades. Pronto, o Firefox também está a fazer boicote ao verão. Pronto, exatamente. Apesar disso, lançou uma nova versão, o Firefox 140, que, deixa cá ver, enquanto a gente fala, que tem duas funcionalidades novas. Aliás, uma funcionalidade nova e uma melhorada. Mais ou menos novas, tipo aquela historinha das abas verticais e mais não sei o quê. Não, as abas verticais já existiam. Olha, eu não tenho, se calhar não tenho porque não quero. Não, as abas verticais já existem algumas versões, desde que está aquela aba lateral que eu já falei aqui. Já nem sei, talvez 2 ou 3 versões. Mas a funcionalidade nova é a funcionalidade de podermos escolher tabs para descarregar de memória. Quando tu dizes tabs, eu queria só esclarecer para os nossos ouvintes lusófonos que tabs são pestanas, abas ou separadores do vosso navegador de internet. Portanto, quando vocês abrem 2 sítios de internet diferentes, por exemplo, que estão a visitar em simultâneo. Ora, em que consiste esta nova maravilha do Firefox 140? Quando vocês têm um computador da treta, imaginemos que tem 1 GB de memória, e vocês têm a última versão do Firefox, e têm, como o Diogo, 357 abas abertas em simultâneo porque são masoquistas, o Firefox diz assim: não vou ter isto tudo não vou meter isto tudo na memória porque, ao contrário do Diogo, eu não sou louco. E, portanto, vou parar aqui um bocadinho as abas que não estão a ser usadas, vou esvaziar a memória desta tralha toda que não interessa para nada, as abas que estão ativas ficam ali, sim senhor, taca, e quando vocês voltam às abas que estavam lá para trás, aquilo carrega a coisa em memória outra vez. É isso ou estou enganado? Estás enganado. Essa funcionalidade já existia. Então, mas eu li as atualizações de 140 e entendi que... Pronto. Não, o objetivo é poder de facto poupar a memória, mas esta funcionalidade em específico é tu poderes escolher qual a aba que vais descarregar de memória. Tu consegues selecionar. Há uma opção que, utilizando o botão direito do rato, que te aparece e oferece essa opção. Portanto, é um bocadinho mais, permite-te um bocadinho mais controle sobre o que é que tu queres que esteja carregado em memória e o que é que não queres. A outra funcionava de uma forma mais automática e fazia de facto isso que tu escreveste e que já existe há muito tempo, muito tempo. E esta, o que ela permite é de facto fazer a seleção da aba. Uma outra funcionalidade que foi melhorada é a funcionalidade de adicionar motores de busca personalizados. Por exemplo, se vocês forem ao search.direitosdigitais.pt e quiserem utilizar esse
motor de busca como o vosso motor de busca por omissão no Firefox. Isso já é possível no Firefox, mas o método para o adicionar ao Firefox não é o método mais óbvio e simples em termos de usabilidade, apesar de também não ser a coisa mais complicada do mundo. Tens de ir às definições e depois motores de busca e depois tens lá uma lista dá para e depois fazer mais acrescentar direto. na lista. Há uma forma mais direta de fazer isso, mas esta forma nova é ainda mais direta e requer menos ações. Eu só não descrevo agora a que já existe, porque eu tenho em todos os meus perfis já isso adicionado e portanto não assim de repente não me lembro do... Mas posso fazer aqui uma coisa. Vamos aqui, Ecosia, por exemplo. Vamos procurar o Ecosia. Ecosia, site oficial. E agora estou aqui, botão direito, e está cá se vocês carregarem o botão direito em cima do endereço do site, está cá uma opção adicionar o Ecosia. E é isto que vai ser mais facilitado ainda. Ainda não sei exatamente como, em parte porque não tenho ainda o 140. O 140 ainda está como release candidate no pacote Snap, portanto ele deve ser ativado durante esta noite ou coisa assim de género para o 140. Eu já tenho o 140. Pronto, então tu já tens, mas eu ainda não tenho, pronto. Mas não estou a usar o 140, estou a usar o 139 porque eu estou no LibreWolf. Pronto, eu ainda não tenho. Pronto, isto é assim. Uns são ricos, outros são pobres. Deixa cá ver se eu fizer refresh. Ainda não tem. Ele ainda não está a oferecer-me. Os snaps normalmente fazem um rollout gradual das novas versões e provavelmente é isso que me está a acontecer. A mim ainda não foi disponibilizado. O Luís Ribeiro está aqui no chat a perguntar: quando vocês fazem about 2 pontos performance, o vosso apresenta uma coluna de energia? O meu só tem memória e CPU. Pois o meu também só tem memória e CPU, mas tem uma rodinha dentada no canto superior também direito. Não mas sei que não se faz dá nada. para... Pois, não, também não vejo maneira de mudar as colunas. Não. Atenção, o Firefox acontece se adicionar em algumas builds, inclui todas as funcionalidades novas, em outras só adiciona algumas. Portanto, se for uma funcionalidade nova, eles às vezes demoram 1 ou 2 versões a disponibilizar a toda a gente, dependendo de como do report de bugs sobre essa funcionalidade estar com muitos bugs novos ou não. Outra novidade sobre o Firefox 140 é que esta vai ser uma release ESR, portanto é uma release que é suportada a longo prazo e que vai substituir a versão 128 do Firefox, que era também uma versão ESR, mas que deixa agora de ser suportada. Mais uma vez, para o nosso público lusófono, ESR quer dizer Extended Support Release, que significa em português versão com suporte estendido, prolongado. É uma versão que tem atualizações permanentes e apoio e resolução de problemas, etc. É uma versão mais estável, mais estável se vocês forem assim um bocadinho pouco aventureiros e não quiserem meter-se assim nas últimas versões. E imaginem que vocês têm, não sei, uma empresa ou um ministério na Dinamarca ou um ministério em Portugal e dizem: nós queremos estabilidade nas operações, portanto vamos usar só este navegador que é muito estável, não tem assim grandes, não vamos embarcar em... Acho que está-se a confundir duas definições diferentes de estabilidade e é normal essa confusão. Embandeirar em arco, aquelas coisas todas. Estas versões não são mais estáveis no sentido da aplicação ter menos problemas, é mais estável no sentido de não mudar. É isso que é completamente diferente. Pronto, é completamente diferente. Certo. Isto quer dizer que quem suporta aos utilizadores o browser e quem desenvolve coisas específicas para aquela versão do browser tem um alvo fixo durante um período longo.
É isto que quer dizer a estabilidade neste contexto. Ou seja, tudo o que são extensões e funcionalidades adicionais disso tudo, é disso que estamos a falar? Exatamente. Ok. É mesmo isso. Está muito calor, o meu cérebro não funciona. O meu cérebro já funciona mal sem calor. E com o calor o processador começa a aquecer muito e os processos ficam mais lentos e crasham. E portanto, pronto, dá nisto. Pronto. É a minha desculpa. Muito bem, ao menos tens uma, não é? Vamos aos nossos anúncios e apelos. Vamos então aos nossos anúncios e apelos. Que separador da treta. É verdade. No dia 10 de julho de 2025 chega ao fim de vida a versão do Ubuntu 24.10. Ou seja, esta é uma versão não LTS e que por isso é suportada apenas por 9 meses. E pronto, no dia 10 de julho chega ao fim de vida. Infelizmente, ainda não é possível fazer upgrade do 24.10 para o 25, aliás, para o 2504. E isso quer dizer que vocês, se tiverem esta versão, vão ter de reinstalar de raiz. É a vida. Já tínhamos dito isso na semana passada. Sim, iam ter de sujeitar a isso. É verdade, mas é bom que lembrar às pessoas que podem não ter ouvido o episódio passado e já estão a ouvir este, que vão ter que passar por este esforço adicional. É por isso que a minha avó me dizia que quando eu era pequenito, lembro perfeitamente dela usar este ditado quando estava lá a amanhar a horta e eu estava a comer as sopas de cavalo cansado ao lado dela. Ela dizia-me sempre: quem instala LTS, mudar de versão nunca lhe apetece. Pronto. Sabedoria popular para vocês. Exatamente. Em outro apelo, eu na semana passada falei aqui de um esforço para criar um makerspace ali na zona do Alto Alentejo, perto de Mora ou em Mora. Disse que se estiverem interessados nisso que viessem falar comigo. Houve já quem viesse falar comigo e as pessoas já estão agora em contacto com quem está a liderar essa iniciativa. Portanto, se for do vosso interesse, contactem-me. Pronto, e eu coloco-vos em contacto com as pessoas. E pode ser que eventualmente possam ajudar em alguma coisa. Já dizia a minha avó também a propósito desta iniciativa, quando estava lá em casa a fazer aquela aguardente no alambique que estava atrás do quintal ao lado do fumeiro. O alambique da Candonga, a GNR vinha lá de vez em quando, nós tínhamos que esconder tudo e não sei o quê. Depois não ofereciam a GNR ia embora. Não, porque a minha avó tinha problemas frequentes com a GNR e então ela dizia sempre, a propósito destas iniciativas, todos a Mora sem demora. Pronto. Mais um pedaço de sabedoria popular para vocês. Ok, pronto. E em termos de apelos, esta semana está tudo. Vamos então à nossa agenda? Vamos então ao péssimo separador da agenda. Pronto. Queres apresentar o primeiro item da nossa agenda? Como não podia deixar de ser, é o quê? É o quê? Perguntam vocês. É o quê? Perguntam vocês lá em casa. É o LCD Porto. É o LCD Porto. Já falei disto na semana passada, vou voltar a falar, que até vocês meterem na cabeça que têm de lá ir. Quem estiver nos arredores do Porto e quem não estiver nos arredores do Porto, a mesma coisa. Salvo as pessoas oriundas da Trofa. Se estiverem na Trofa, não vão ao Porto. Vocês não são bem-vindos. Não são bem-vindos, já sabem como é que é. O pessoal de São Mamede em festa vão, mas com cuidado. E o pessoal da Maia é ali se conduzir, não bebam. Portanto, se conduzir, não bebam. Pronto, é isso. Open Lab no LCD Porto, já sabem, todas as terças-feiras, que é o dia em que nós gravamos o podcast, das 8h30 às 11h30, noite semanal aberta no LCD Porto, que é uma sessão informal em que qualquer pessoa pode entrar, mesmo que esteja mal vestida, mas estique com a boca aberta, ou seja, da Trofa. Portanto, está aberta a toda a gente. Neste momento perdemos os 2 únicos ouvintes que tínhamos na Trofa. Eu tenho uma pecha contra a Trofa porque eles ficaram com uma parte de Santo Tirso. E é uma coisa que eu nunca hei de lhes perdoar. Portanto, eles sabem de que é que eu estou a falar. Da próxima vez que eu aí for, vocês vão ver.
O que é que se pode fazer no Open Lab? Podem fazer tudo. Só não podem arrancar olhos. De resto podem fazer trabalhos com cortadoras laser, impressoras 3D, uma pequena CNC, fabricação com materiais de soldadura, instrumentos de testes e componentes, têm ferramentas para madeira e metal. A propósito disso, eu vou-vos mostrar uma coisa muito engraçada aqui para o pessoal que está aqui, os patronos que estão aqui para a câmara. A propósito de cortadoras, CNCs e lasers e tal e coisa. Estás a ver isto, certo? Isto que eu estou a mostrar na câmara. Sim. É um pequeno leitor de livros eletrónicos Cervantes. O famoso Kobo. Não é o Kobo. Isto não é o Kobo, é um Cervantes. Isso mesmo. Cervantes Touchlight, que é uma coisinha assim de 6 polegadas, pequenita, e que tem este corpinho de plástico macio todo colado com fita cola, que é um bocadinho o estado em que eu já estou na minha idade, não é? Mas pronto, é isto. Ora, como esta parte da frente aqui está toda partida, porque eu sou bruto, quando estive a abrir isto rachou tudo, decidi fazer uma caixinha nova, um corpo novo para este leitor de livros eletrónicos. Então, um dia destes estava... E fizeste no LCD? Como? Foste ao LCD fazer? Não, mas é o tipo de coisa que vocês podiam fazer no LCD, por isso é que eu estou a mostrar isto. Fui ao chinês um dia destes, completamente por acaso, à procura de outras coisas, e encontrei isto. E o que é isso? São umas plaquinhas de contraplacado, que ainda vem com a etiqueta do preço e tudo, que dá para ver aqui nos lados que isto foi cortado, deve ter sido cortado a quente, porque tem aqui marcas de queimadura, de material ligeiramente queimado, dá-me a ideia que foi cortado a laser. São as pequenas plaquinhas de contraplacado, são apenas ligeiramente maiores do que este leitor de livros eletrónicos, dá para ver. Olha lá. Sim. É quase perfeito. Meio centímetro ou coisa assim. Meio centímetro para cima e para baixo e para os lados, e é quase a mesma medida. Yeah. E então, a minha ideia é, eu vou pegar em 4 plaquinhas destas, que já estão cortadas e tudo, para ficarem com esta espessura, assim. Vou fixar aqui uns parafusos para madeira, para fixar o corpo do BQ. Vou cortar aqui no interior uma moldura a toda a volta para meter o circuito. Depois colo com cola de madeira mais um bocadinho com a mesma moldura, e à frente com os parafusos fixo uma moldura que se cinge ao tamanho do ecrã, para no fundo fixar o ecrã no sítio e para ele não sair de onde está, e assim faço um corpinho para este leitor de livros eletrónicos todo bonito, com 4 plaquinhas de contraplacado baratuchas compradas no chinês. Ora, se eu tivesse uma cortadora de laser, isto estava feito numa hora. Que era só meter aquilo ali, e aquilo fazia-me bzzz, cortava a cena toda, eu só tinha de colar e meter uns parafusos e está feito. Portanto, é o tipo de coisas que vocês podem fazer no LCD Porto se forem lá brincar com a cortadora de laser e tiverem cuidado com os dedos e com os olhos. Portanto, já sabem, terças-feiras, das 8h30 às 11h30, LCD Porto, não custa nada, é gratuito, toda a gente pode ir, e o idioma português ou inglês, lcdporto.org. Pronto. Muito bem. Isto que foi uma apresentação. Ora, o item seguinte são os encontros das comunidades de tecnologias livres no Porto. O primeiro deles já decorreu deste mês, que foi uma Linux Installation Party no dia 15, no domingo dia 15, num local chamado CUP 99. Foi um evento integrado nos eventos de fim de vida do Windows 10, mas na quinta-feira em que este evento este podcast é publicado, quinta-feira, dia 26 de junho de 2026, decorre no Porto Innovation Hub mais outro dos eventos dos encontros de comunidades de tecnologias livres do Porto. E do que é que consta? Este mês a maior parte das atividades são dedicadas a divertir-nos com tecnologias. Aliás, o tema é brincar com tecnologias, e na quinta-feira 26 os membros do Game Dev Meet Barcelos vêm apresentar algumas tecnologias que permitem às pessoas desenvolver videojogos nos seus tempos livres, e isto para pessoas com todos os diferentes níveis e capacidades de técnicas e tecnologias e domínios diferentes destas tecnologias,
e vão desde a abordagem ao desenvolvimento sem código até algumas muito focadas na escrita de código e na programação. E esta apresentação vai ser feita pelo Eduardo Brito e pelo Diogo Martins. Portanto, isto parece muito interessante. Eu gostava muito de ir a esta apresentação. Infelizmente, no dia 26 não vou estar no Porto, portanto, mas se quiserem brincar ao desenvolvimento de videojogos, estejam no dia 26 às 19 no Porto Innovation Hub. Eu queria só fazer aqui uma pequena correção. O Luís Ribeiro está aqui no chat a apresentar aqui um reparo que é, se nós formos ao lcdporto.org à procura da localização do Laboratório de Criação Digital, calha que aquilo é na Rua do Cimo do Telheiro 47B, que já é em Matosinhos. Pois já é. Fica, cuidado, estás a fazer o sotaque de Viseu, não é a mesma coisa. Que fica em Matosinhos, que é mesmo à beira de São Mamede em Festa, porque é a estação do comboio de São Mamede em Festa, mas já é em Matosinhos, não é no Porto. Quer dizer, é Porto, mas é verdade. Matosinhos. E mais ainda, o local onde se encontra o LCD é um edifício municipal inaugurado por um famoso presidente da Câmara de Matosinhos. Quem? Investiga. Está bem. E uma coisa que eu gostaria de comentar, isto é um recado para o pessoal do LCD Porto. Vocês têm aqui no site um link para o Google Maps com a localização. Aqui para nós que ninguém nos está a ouvir. Metam também para o OpenStreetMap. Já agora, completem a informação no OpenStreetMap com fotos, mais detalhes, o link para o site, aquelas coisas que é para ajudar a construir. O OpenStreetMap não tem fotos, pá. Mas pode ter um link para sei lá, um dossiê com fotos. Para o Commons. Para o Commons, pois, exatamente, para o Commons, com fotos do espaço e de algumas atividades, isso tudo. Portanto, fazer isso, pá. Estou-vos a dizer, mas é assim, confidência. Que é só para ninguém nos ouve, não é? Que aqui ninguém nos ouve. Vejam lá isso. Fazer lá isso. Exatamente. Olha, e por falar no LCD Porto, no dia 29, aliás, não, isto é de 28, isto é uma gralha, dia 28, sábado, no sábado dia 28, isto está, vou enganar que se farta, de junho. Eu disse que está muito calor, o pessoal não está a processar bem, não estamos em condições, não estão reunidas as condições. Sábado 28 de junho, às 9 da manhã, à 1 da tarde. Exatamente. Às 9 da manhã é o pequeno almoço na confeitaria Ginja, que fica a 1 minuto do LCD. Depois às 9h30 é a recepção e às 10 horas começa então o workshop Luz e Cor com Microbit, que vai ser ministrado pelo professor Artur Coelho. Artur Coelho, que é um tipo espetacular, que sabe bué não apenas de microeletrónica e alguma coisa de robótica e essas coisas todas, mas também de pedagogia. Que era uma pessoa que devia estar aqui. Uma pessoa que devia estar aqui e que sabe do que fala. Ao contrário destes dois que aqui estão. Pronto. Os participantes são desafiados a combinar placas microbit, LED e RGB e sensores para programar na plataforma MakeCode pequenas experiências estéticas e interativas luminosas. Esta atividade tira partido do enorme potencial pedagógico da placa microbit para trabalhar pensamento computacional, noções elementares de programação e artes interativas. Portanto, combina aqui coisas super interessantes e que é fixe que as crianças explorem estas coisas o mais cedo que conseguirem. E vocês estão em casa a perguntar, mas o meu filho, a minha filha podem participar nessa coisa? Podem a partir dos 7 anos. Exatamente. Antes dos 7 anos é um bocadinho cedo. Ainda não estão assim muito treinadas na leitura e escrita, ainda não têm contactos com língua estrangeira, acho eu, aos 7 anos. Acho que é precisamente por essa idade que começam a ter os primeiros contactos. Portanto, ainda não é uma altura em que começam
ainda não tem as competências necessárias, até a disciplina para estarem ali a brincar tanto tempo com aquelas coisas em específico. E é um workshop de luz e cor com microbit. É uma espécie de São João, mas com LEDs, em vez de fogos de artifício. E sem martelos. Exatamente, e sem martelos. Pronto. Mas leve um computador portátil, também onde serve um telemóvel ou um tablet. Aliás, não, telemóvel e um tablet não dão, por causa da ligação às placas microbit. A nota era essa, pronto. Sim, até porque não deem um telefone e um tablet a crianças com 7 anos para cima, porque depois eles não fazem nada, ficam a tarde toda agarrados amanhã, aliás, agarrados ao TikTok. Mas se fosse só para fazer esta atividade, não faz mal, né? Se fosse possível usar para esta atividade e se fosse só para isso, não fazia mal. É uma questão de se gerir as coisas. Esta sessão está concebida para o público infantil-juvenil e há uma nota no site a esse respeito que é necessário os pais ou encarregados de educação em ler. Portanto, eu recomendo a todos que vão ao site e que leiam essa informação. Ora, e a seguir, o que é que vem a seguir? A seguir vem a UbuCon, aliás já foi a UbuCon Europe. Portanto, este item é para saltar daqui. Não foste, presumo. Não fui. Tive vários convites para ir, mas por motivos profissionais e familiares, eu desta vez não consegui ir. A expressão correta é derivada a motivos, nomeadamente não pude realizar a prossecução da viagem que me levaria à concretização de meter o esférico na baliza. Não tens retorno dos nossos amigos que terão lá estado? Não ouviste nada? Ainda não falei com eles. Não, mas eu vi muitos posts nas redes sociais e fotografias e fiquei cheio de inveja. Para já o sítio era espetacular. O local em si, físico, a La Térmica em Málaga, era um edifício bastante bonito. Fez-me lembrar precisamente o edifício onde correu a UbuCon Europe 2018, não, 2018, mas era mais bonito. O UbuCon Europe 2018 foi nas Astúrias. Pois é, eu estive lá. Foi a minha primeira vez. Eu tenho provas. Foi a minha primeira vez no UbuCon Europe. O edifício era ainda mais bonita. A cidade, acho que não, mas aquele edifício em particular, sim. Mas pronto, teve lá o Tilcam Peter, que já esteve muitas vezes neste podcast. Teve lá mais algumas pessoas relativamente conhecidas nesta comunidade. E pronto, tenho pena de não ter ido. Foi a primeira falta que eu tenho a uma UbuCon Europe. E estou triste por isso. Mas, de 3 a 5 de outubro, vamos ter a festa do software livre. A festa do software livre, se nós formos ao site, podemos descrever como uma conferência, mas eu gosto mais de descrever como uma festa mesmo. Festa 2025.softwarelivre.eu. Exatamente. Ele está escrito como uma conferência aberta ao público para celebrar e promover o universo do software livre e open source. Há oficinas. Porque é que isto está-me a mandar para a versão inglesa? É que eu não me estou a gostar. É o que dá a ter os teus navegadores todos em língua estrangeira. Não tenho. Nenhum. Tem oficinas práticas, tem palestras inspiradoras, mesas redondas, sim, também faz parte, exposições interativas e momentos sociais. É um evento em que eu hoje descrevi como tendo um pouco para todos. Portanto, se vocês tiverem muitos conhecimentos técnicos, tem lá coisas para vocês. Se vocês não tiverem de todos conhecimentos técnicos, mas forem entusiastas da tecnologia e, em particular, tecnologia que respeita os vossos direitos, também há lá coisas para vocês. E mais interessante é que está já a decorrer a chamada para propostas da Festa do Software Livre.
E o que é que vocês podem propor? Exposições de relâmpagos, que demoram 5 minutos, apresentações de 25 minutos, uma apresentação longa de 50 minutos, ou oficinas pequenas de 50, de maior, eles dizem normal, que é estranho, para mim não é normal, de 110 minutos, e as oficinas grandes de 170 minutos. Se forem ao site, tem lá na primeira página um link escarrapachado para poderem ir à parte do site onde podem submeter as vossas propostas. Recomendo a todos ir. Se vocês tiverem vergonha, vão pela primeira vez conhecer as pessoas e vão ver que é tudo malta fixe. Menos um. Mas vocês podem ignorá-lo e para a próxima até já podem ir propor coisas e fazer apresentações. Tenho as orelhas a arder, mas pronto. Pronto. Cada um mete o berrete que quer. E depois, em outubro, mas já mais no fim do mês de outubro, vai decorrer o Ubuntu Summit em Londres, de 23 a 24. Mas é provável que vá acontecer em simultâneo uma extensão da Ubuntu Summit em Portugal. Falámos disso na semana passada. Eu ainda não tenho ideia do que é que será, o que é que eles entendem por uma extensão. Se é um evento local, se é uma transmissão, se é uma delegação. Não é uma mera transmissão, é a possibilidade de participar no evento de uma forma remota, não apenas como consumidor passivo do Classe Passa. Mas ok, isso é mais misterioso, mas haverá algum tipo de experiência na qual as pessoas podem participar, ou algum tipo de atividade remota na qual as pessoas podem participar? Sim, os termos disso ainda não estão totalmente definidos, mas sim. Pronto, vamos fazer uma LAN party, é isso? Tum, tum, tum. E depois, ainda mais tarde, vai decorrer a Phosphor-G Europe, que vai decorrer... Sim, se o site abrir, se eu não tiver a bloquear 2025.europe.foss4g.org. Olha, afinal ainda é antes disto tudo, vai ser de 14 a 20 de julho em Mostar, na Bósnia-Herzegovina. Isto eram umas boas férias. Na Bósnia? Na Bósnia-Herzegovina. Já dizia a minha avó, quem visita Mostar nunca tem mal-estar. Pronto, mais um pedaço de sabedoria popular. Exatamente. Chega a copiar isto mais para cima para não ver este engano sobre quando é que isto ocorre. O Luís Ribeiro está aqui no chat a mandar bocas à minha prateleira de livros que eu tenho atrás de mim, sobre o facto da prateleira estar a deformar-se progressivamente. Deformar-se ou a formar-se? Um engenheiro já teria feito os cálculos e calculado a data exata em que aquilo vai cair com estrondo. Portanto, tendo em conta a temperatura, a umidade ambiente, deformação da madeira, etc. Fica o desafio, portanto, os engenheiros que estiverem a ver, façam os vossos cálculos. Mas eles não têm essas informações, tens de publicar essas informações em algum lado, então não, para eles poderem fazer eles esses olham cálculos. Aqui para a imagem, eu digo que material é que é, eles fazem os cálculos todos e depois dizem-me quando é que eles acham que aquilo vai cair. Pronto. Aliás, o que os engenheiros podem fazer a cada emissão é fazerem a captura de imagem de todas as emissões de semana a semana para verem a evolução da curvatura da prateleira e depois eles fazem o cálculo da velocidade com que aquilo vai se deformando e preveem assim a data em que aquilo vai colapsar finalmente. Caramba, isto é... Portanto, queres que as pessoas olhem para a tua prateleira? São tretas de primeiro ano de engenharia civil, por amor da santa. Tu queres mesmo que as pessoas passem um tempo a olhar para a tua prateleira? Eu quero que as pessoas se liguem neste vídeo e paguem para olhar para a minha prateleira. Isto soa muito mal. Pronto, o Luís Ribeiro está a dizer que o cálculo é simples. Pronto. Se é simples, então vá, tens que apresentar. Ora, vamos às notícias. Vamos então às nossas notícias. Isto foi pior do que o habitual. E foi mais longo. Tivemos que sofrer mais tempo. Mais tempo do que seria necessário, sem dúvida.
Sim. Ora, o Ubuntu tem um novo site para desenvolvedores. O objetivo é facilitar a utilização do Ubuntu para estas pessoas que desenvolvem software, disponibilizando informação, documentação e links para sites que têm também mais informação, e para também permitir a estes desenvolvedores envolver-se com a comunidade Ubuntu. Tem tutoriais, tem guias passo a passo, tem documentos e referências e explicações técnicas, é a TV em movimento, tem documentos de referência e explicações técnicas. Não? Ok. Não. Não é TV em movimento, mas é interessante, e não tem tudo, mas tem muita coisa. Tem logo na primeira página um link para um tutorial sobre a instalação de Ubuntu Desktop para desenvolvedores, que inclui informação para utilizadores empresariais. E nessa informação inclui-se coisas como instalações automatizadas, autenticação com Active Directory, tarefas pós-instalação, sobre toolchains, incluem também um link externo para um guia de introdução a instalações automáticas e para o tutorial oficial sobre como instalar o Ubuntu Desktop. Em outras explicações que estão lá presentes, há uma interessante, que eu acho particularmente interessante, que é sobre como utilizar Git para controle de versões no Ubuntu. Espreitei lá e acho que, se nunca usaram Git, esta pode ser uma boa pista onde vocês podem descolar para esta aventura e começarem a utilizar Git. Acho que está bem conseguido. E para todos vocês que trabalhais nas vossas empresas, que dais assistência técnica a outras empresas, que forneceis produtos e serviços relacionados com a informática, suporte de estruturas, comunicações, etc. Convertei-vos ao mundo Ubuntu. Convertei-vos e convertei os vossos colegas e os vossos patrões e quem vos contrata para se converterem a esse maravilhoso mundo de software livre. Que o Ubuntu e o Pinguim sejam convosco. Vinde ao Ubuntu. Sim, e se eles não quiserem, já conheceis a palavra. Amarrem-nos, prendam-nos a umas cadeiras, ponham uns panos molhados nas mãos deles e na boca, e liguem-nos a uns cabos ligados à tomada. Por exemplo, ainda esta semana fui precisamente à loja dos chineses comprar uns cabos de bateria de 800 amperes. Estávamos a falar isso antes de gravar o podcast. Exato, com aqueles crocodilos para baterias, para fazer a ligação de baterias, com um cabo vermelho e outro preto para o positivo e o negativo. Um em cada midinho. Isso parece-me Aquilo quase. preso nos mamilos ainda aleija, mesmo sem corrente elétrica, portanto, cuidado. Eu sei porque eu experimentei naquela. Olha, eu já vi isto nos filmes do Rambo, deixa lá ver. Não, isto aleija muito. Fiquei com uma nova admiração pelo Rambo, é o que eu tenho a dizer. Pronto. Mas fazer isso. Olha, entretanto, sim. O Luís Ribeiro já trouxe a fórmula da deformação da prateleira na engenharia civil. M igual a P.L delta 2 a dividir por 8, momento fletor a meio vão. Ou seja, já tenho um título para este episódio. Obrigado, Luís Ribeiro. Aquilo não é um delta, é elevado a 2. Elevado a 2. Ao quadrado. Não é um é eu quadrado. Pensei que ele não tinha maneira de desenhar o delta. Então... elevado a 2. Ok. É o quadrado. Não faz mal, vai ser o título deste episódio. Pronto. Voltando às explicações que estão lá disponíveis, também está lá uma introdução à toolchain de .NET e como fazer debug de .NET. Pronto. Há ainda uma secção com vários guias passo a passo, onde estão as instruções necessárias para instalar um ambiente de desenvolvimento para diversas linguagens de programação, entre as quais Python, Go, Rust, GCC, portanto C. GCC pode ser o toolchain toda, e então são muitas linguagens de programação, não apenas C. Também .NET e Java.
Isto inclui, portanto, instalar os compiladores, os interpretadores e várias bibliotecas, várias opções de IDE e várias opções de debuggers, linters, suporte multiplataforma, entre arquitetura, sistemas operativos, tudo isso. É muito completo e serve para apesar de ser muito completo, serve perfeitamente para um principiante em programação ou para quem é um principiante numa destas linguagens de programação em particular, ou até mesmo em Linux. Nos tutoriais, que é outra secção do site, podemos aprender os básicos específicos de utilização de cada uma destas ferramentas para uma destas linguagens e até guiam-nos num passo a passo na criação do nosso primeiro programa em Linux. Acho que está muito, muito interessante. Notavelmente, não há conteúdo sobre Flutter e Dart, que é digno de notas porque é a ferramenta oficial de desenvolvimento de aplicações para o Ubuntu. Não é um bocadinho estranho? Em casa de Ferreiro, espeto de Flutter, ou neste caso não há espeto. Não há espeto. Pois, em casa de Ferreiro não há Flutter, portanto... Pronto, okay. Mas, se tiverem interesse nisso, há informação num post antigo do blog do Ubuntu e também no Internet Archive, onde está arquivado o artigo original que foi publicado num blog, que não é do Ubuntu, mas que com autorização foi publicado posteriormente no blog do Ubuntu. E nas notas do nosso episódio vamos deixar links quer para este site, obviamente, quer para estes artigos de blog. Será que eles estão a preparar páginas adicionais sobre o Flutter, mas ainda não estão no ar? É possível. No site também há a informação sobre como contribuir para o site, e estes foram simplesmente os que eles começaram a fazer primeiro. Mas cheira-me que é isso, e que eventualmente mais vão estar disponíveis. Não apenas Flutter. Se bem que estas linguagens já cobriram muito, muito mesmo. Ora, há novidades também sobre o Ubuntu 25.10 Questing Quokka. Questing Cueca. É assim que eu lhe chamo. Pronto. Uma novidade. O Xenial, o Xenial, eu chamo-lhe o Chinela. E o que vinha a seguir, qual é que vinha a seguir do Xenial? Chinela? Não me lembro. Não me lembro. Tinha outro nome. Raios. Acho que não consegui usar. X, Y... Zesty qualquer coisa? Zesty Zapas, acho eu. Está uma coisa assim de género. Não interessa. Mas sim, Questing Cueca, pronto. O Chinela e o Cueca. Pronto. E o Foca, Foca. Faz sentido? Pois. Há uma novidade para a versão desktop do 25.10, é que vai adotar o protocolo Network Time Security. É uma missão, uma alteração à configuração para omissão, que é possível graças à adoção do Chrony como um cliente de serviço de tempo. É uma alteração que já tinha sido feita na edição de servidor, na versão 25.04, e que vai agora ser adotada para a 25.10. Se quiserem compreender esta mudança, pensem um pouco como mudar de HTTP para HTTPS, ou seja, termos comunicações em descoberto para passarmos a ter comunicações cifradas quando visitamos sites. Portanto, isto é o equivalente a isso, mas para comunicações sobre tempo. Isto porquê? Porque tipicamente os sistemas operativos vão buscar a hora exata, até aos segundos, à internet. No caso do Ubuntu, por omissão, utilizam os servidores de tempo do Ubuntu, mas outros sistemas operativos utilizam os seus próprios servidores, e também há servidores oficiais dos Estados. Por exemplo, o Observatório Astronómico de Lisboa é responsável por manter oficialmente o tempo para Portugal, e tem alguns servidores de tempo para quem quiser utilizar também.
Em mais novidades, o Kubuntu vai seguir o exemplo do próprio Ubuntu e também um pouco do seu upstream e vai mudar a sua utilização de Wayland para a omissão. Ou seja, em vez de usar X11 por omissão com Xorg, o Kubuntu vai passar a usar Wayland. De momento, o que vai acontecer é que vai incluir o Wayland nas ISOs. Portanto, quando vocês instalam o Kubuntu, ele instala com o Wayland. No entanto, o Xorg continua a estar disponível nos repositórios e o pacote que adiciona a seção de Plasma com X11 também está à distância de um comando, o sudo apt install plasma-session-x11 e com esse comando passam a utilizar outra vez X11 caso necessitem. Porquê? Porque há uma grande carga de manter o Xorg. A sua manutenção é uma carga bastante grande. A equipa do Plasma é muito a equipa do Kubuntu, aliás, é muito pequena e por omissão o próprio Plasma já oficialmente utiliza o Wayland. E isto significa que para uma equipa pequena não há uma alternativa realista que não esta. Há uma coisa a acrescentar? Tu que foste aí um bocadinho de tempo um amante de Plasma. Sou amante de Plasma, calma aí, isto mais uma vez, soa muito mal, soa muito mal, muito mal. Não, eu tenho usado Plasma com alguma frequência ultimamente. Por exemplo, eu nos últimos tempos tenho trabalhado quase exclusivamente num Raspberry Pi 5 durante o dia. O que é que eu tenho instalado ali? Debian com Plasma. Portanto, o Plasma tem sido o meu interface de eleição todos os dias para trabalhar. Algumas coisas que estou a fazer. De edição de sites de internet e até edição de imagens, etc, etc. Portanto, tudo o que faço no ambiente GNOME também faço no Plasma sem grande problema. Por acaso não tenho a certeza que aquilo é Wayland. É Wayland, sim senhor. Estou a trabalhar com Plasma e Wayland no última versão do Debian para Raspberry Pi. Não tenho razões de queixa. As únicas coisas que não funcionam bem são tralhas que não estão relacionadas com isso, como porcarias que corram com Electron e coisas assim, que dá sempre ali uma asneira qualquer, mas fora isso, não tenho absolutamente razões de queixa nenhumas. Tenho a flexibilidade que eu preciso e a ergonomia que eu preciso sem grande consumo de recursos. É claro que não é a mesma coisa que não tem a leveza de um LXQT ou LXDE, absolutamente, mas no Raspberry Pi 5 tu não notas praticamente grandes soluços. Portanto, está-se bem, como dizia a minha avó, quando acordava pela manhã e tomava o seu mata-bicho antes de sair para amanhar a horta. Pronto. Ainda temos algum tempo? Temos, mas ainda temos aqui uma notícia. A notícia é que os designers do Ubuntu estão a preparar-se para lançar uma mudança que eu prevejo que vai ser polémica, porque as pessoas acham sempre este tipo de coisas polémicas, que é a mudança do ícone do lixo. A sério? A sério, Canonical? É essa a vossa preocupação? Até vão pôr o quê no ícone do lixo? O logotipo do Windows? Um ícone que de facto parece um caixote de lixo. Cabeça do Trump? Isso não parece um caixote. Já perdemos imensos fãs deste podcast. Lixo. Isso é só lixo, não é um caixote de lixo. Então, mas eles querem o quê? Abrir um concurso de ideias? É que eu tenho já uma série de ideias para o ícone do lixo. Ele já tem uma proposta que está feita e que vocês podem ir ver num link que está nas notas do nosso episódio. E de facto, o ícone atual parece mais uma caixa de correio do que um caixote de lixo. Eu não acho. Eu admito isso. Eu não acho. Eu acho que parece absolutamente um caixote de lixo com estilo. Um caixote de lixo não precisa de ser uma lata toda suja. Como é que se chamava aquele boneco da Rua Sésamo que vivia dentro de um caixote de lixo? Que era verde. Oscar, acho eu. Não era verde, era castanho. Não, era o Oscar, era verde, estou-te a dizer. Mas isso existe na versão americana da Rua Sésamo, não é na versão portuguesa. Era o Oscar. Eu só ouvi a portuguesa. Como? Pois. Eu só ouvi a versão portuguesa. Não temos culpa da tua falta de cultura geral.
Muito melhor. Alexandre Lencastre, for the win. Deus, não, por amor de Deus, pois. não, Santa Maria. O Ferrão, Luís Ribeiro está a dizer o Ferrão. O Ferrão, é verdade, o Ferrão. Então, nesse caso, eu é que tenho culpa de não ter cultura geral, porque se tivesse, saberia que havia um personagem na versão portuguesa chamado Ferrão, mas eu, na idade em que tu estavas a ver Rua Sésamo, eu andava a registar patentes e a fundar empresas e querer criar postos de trabalho com resiliência. E tu, quantos postos de trabalho é que criaste desde a tua infância e adolescência? Pois, meu amigo, pois é. Não sou produtivo, não levo este país para a frente. Não levas o país para a frente. Se levasses o país para a frente, tinhas direito a um visto gold e a trazer a família toda contigo, que é uma coisa que já não acontece aos imigrantes. Bom, agora íamos entrar noutro assunto ainda mais polémico. Vamos entrar noutro assunto então, que não esse. Sim. Acho que tu ias propor qualquer coisa. Não, sim, eu ia só com muita tristeza, arrependimento e vergastas nas costas. Acontece que nós tínhamos dito com um grande triunfo, com fanfarra, banda de metais e tudo, que a Dinamarca ia passar metade dos seus funcionários para LibreOffice e para Linux, em vez de Microsoft Windows e Microsoft Office. Afinal, não é bem assim. A marcha triunfal do Pinguim Imperador foi parada ali a meio do Polo Sul, escorregou no gelo e bateu com a cabeça. Passou em Washington para comemorar o aniversário do Trump. Aquele aniversário deprimente, patético. Mas acontece que a Dinamarca afinal só vai mudar metade dos seus funcionários para LibreOffice. E, portanto, vai sair do Microsoft Office e passar para LibreOffice, mas não vai abandonar o Windows tão cedo. O que para mim é uma notícia triste. Notícia de última hora. O Luís Ribeiro está aqui a dizer no chat que a notícia que veio corrigir que o primeiro-ministro não iria mudar para Linux. O resto da administração pública não sei. É? Diz o Luís Ribeiro. Só o primeiro-ministro? Portanto, então, mas o que é que eu tenho vitória. O que é que eu tenho a ver com o primeiro-ministro? Camarada. Pronto, já descambou. Já descambou. E o que é que eu tenho a ver com as escolhas pessoais do primeiro-ministro? Por amor da santa. Primeiro-ministro ou primeira-ministra? Não tem escolhas pessoais, tem escolhas políticas. A Dinamarca não tem uma primeira-ministra, ou estou enganado? Não sei também. Não interessa, é o que ele ou o que ela quiser. A ministra dinamarquesa para os assuntos digitais, Caroline Stay-Olsen, é que disse isto, mas eu não tenho a certeza se é o primeiro-ministro que vai só mudar que não vai mudar para Linux. Enfim, vamos pôr uma música estressante de telejornal em fundo, ok? Neste momento estamos a aguardar confirmação a partir dos nossos estúdios da Dinamarca. Não se esqueça, fica aí connosco. Já a seguir voltamos com mais informações assim que as tivermos, porque nós não somos jornalistas, não praticamos jornalismo, portanto as nossas fontes neste momento estão super confusas. Muito obrigado. Nem fazemos um na televisão. E ainda dentro da mesma notícia, queria só também trazer à baila uma coisa que nós ainda não falamos e devíamos ter falado, que são excelentes notícias para Portugal. Excelentes notícias para Portugal. Porque, como tu sabes, este governo criou uma pasta, um ministério para a digitalização, e a pessoa que vai encabeçar esse ministério é nem mais nem menos que Bernardo Correia, que vai ser o novo secretário de Estado para a transição digital no Ministério da Reforma do Estado. E vai abandonar o seu posto de Country Director da Google, que assumiu em junho de 2016, para encabeçar essa Secretaria de Estado. Ora, isto são excelentes notícias, porquê? Porque, primeiro, a Google vai perder uma pessoa que era muito competente, e a Google vai dizer, nós é que ficamos a perder. E segundo, porque não temos nada a temer. Não temos nada a temer de uma empresa cujo modelo de negócio é a extração de dados e cruzamento de dados de cidadãos e de pessoas em geral. Portanto, sim, certamente para uma pessoa que achou que isso era fazer uma coisa dessas é uma boa ideia. Excelente ideia. Ético e moralmente aceitável. Completamente. Não é de facto problemática num cargo destes. Nada. Portanto, não há nada para ver. É circular cidadãos. Está tudo maravilhoso, está tudo ok. E eu tenho a certeza que quando ele deixar o cargo no governo, não vai regressar à Google. Rigorosamente todas as decisões que forem tomadas nesta Secretaria de Estado para a Digitalização
não vão beneficiar a Google de maneira nenhuma. Vão ser decisões completamente isentas, sem qualquer conflito de interesses. Vai ser tudo maravilhoso e vamos reforçar a presença de software livre e dos direitos digitais com a presença da Google embrenhada ali, entranhada assim com pastilha elástica no cabelo do governo português. Portanto, não há absolutamente nada de negativo nisto, nada a temer, é tudo maravilhoso e é o contraste absoluto com o governo dinamarquês. Sabes como é que funcionam as regras de imigração para a Dinamarca? O preço de viagens de avião e assim? Eu estou a pensar. É para um amigo. Este é um alerta PUP. O Luís Ribeiro está aqui a dizer que o artigo estava em inglês e que não há géneros nessa língua. E que afinal não é o primeiro-ministro, é um ministro qualquer. Isto vai ser tipo roleta russa ou um que tem o azar de ficar em Linux, ficar em Windows. Com o podcast Ubuntu Portugal, todo o rigor na informação. Acabámos de averiguar que é um ministro qualquer. Não há aqui nenhuma pretensão, nem de rigor, nem de isenção, nem a ponta de um corno. É o avacalhanço total. Exatamente. Portanto, o que eles vão fazer é eles são apenas 6 ministros, vão pôr uma bala num revólver e há um que não migra para Linux. E tirar à sorte quem é que não migra para Linux. Está bem, é isso. Não, mas é daquelas pistolas em que sai assim um pauzinho com uma bandeira a dizer bang e pronto. Em vez de dizer bang diz Windows. Exato. Que é o que bang em dinamarquês quer dizer Windows, precisamente. Daí o nome daquelas aparelhagens Bang & Olufsen. Pronto. E pronto, já está. Epá, este episódio foi... Acho que já descambámos o suficiente hoje. Este episódio foi muito fraquinho. Mas pronto, é o possível. Está muito calor. Epá, desculpem lá. Eu não consigo funcionar. Não dá. Não é possível. Não... Ora, resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! Pode ser que para a semana seja melhor. Vá, não sejam assim.